Meu nome é Helena, tenho 60 anos e durante toda a minha vida aprendi que o corpo fala antes da boca entender o que está acontecendo. No dia em que tudo começou, eu senti exatamente isso. Meu corpo tentando avisar que algo estava fora do lugar, que um perigo silencioso se aproximava, que a vida estava prestes a mudar de direção de um jeito que eu jamais teria previsto. Naquela tarde, eu voltava para casa carregando as compras da semana. O céu estava pesado, prestes a desabar numa chuva que já anunciava sua chegada no cheiro úmido do ar. Eu senti uma tontura leve, depois um calor estranho subindo pela nuca. Ignorei. Achei que fosse só cansaço, ou talvez a idade exigindo mais do que eu podia dar. Apertei o passo, mas a tontura voltou, mais forte, como se alguém tivesse puxado o chão para longe dos meus pés. Meu coração acelerou de repente, num ritmo que não era meu. O suor escorreu pelas minhas costas e minhas mãos começaram a tremer. Procurei um banco na praça ao lado. O mundo girava devagar, mas de um jeito perigoso, como se estivesse escorregando. Sentei. Respirei fundo. E então tudo ficou preto. Não lembro exatamente quanto tempo fiquei inconsciente. Pode ter sido segundos, minutos, talvez mais. Mas lembro perfeitamente do momento em que voltei. Lembro do ar frio entrando pelas minhas narinas, do cheiro de perfume masculino caro, misturado ao cheiro de asfalto molhado, e da sensação horrível de que algo muito errado estava acontecendo ao meu redor. Abri os olhos com dificuldade, a visão embaçada, a cabeça pesada como pedra. E foi então que vi um homem de terno, elegante, cabelo penteado com gel, relógio que brilhava mesmo sob o céu nublado. E as mãos dele estavam mexendo na minha orelha. Ou melhor, tentando tirar meu brinco de diamante. O brinco que minha filha me deu quando conseguiu seu primeiro emprego estável. O brinco que eu guardava como lembrança de que, apesar de tudo, eu ainda tinha algo bonito da vida. Tentei me mover, mas meu corpo não respondeu imediatamente. "O que você está fazendo?" sussurrei, com a voz quase sumindo. "Esse brinco, minha filha me deu." O homem congelou. Ele se virou devagar, como alguém que foi pego fazendo algo muito errado. Mas o olhar dele não era o olhar de um ladrão, era outra coisa. Um misto de surpresa, preocupação e reconhecimento. Ele fixou os olhos nos meus e então disse, com uma voz calma demais para o que estava acontecendo: "É por isso que você está passando mal, Helena." Ele levantou o brinco entre os dedos. "Olha isso." Meu coração disparou, porque naquele instante, antes mesmo de entender o que ele queria dizer, eu percebi algo que me gelou por inteiro. Ele sabia meu nome. Antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse perguntar como, por quê, desde quando, ele virou o brinco na minha direção e apontou para a base metálica, bem onde o fecho se encaixava. "Isso não é só um brinco," ele disse. "Alguém colocou algo aqui dentro." Eu forcei os olhos para enxergar e vi um pequeno cilindro escuro escondido na parte interna do brinco. Algo que eu nunca tinha percebido. Algo que definitivamente não fazia parte do presente original da minha filha. Meu estômago afundou. O que é isso?" perguntei, com a respiração curta. O homem respirou fundo, olhou ao redor como se estivesse verificando se alguém nos observava, e então se inclinou para perto do meu ouvido. "Você está sendo monitorada." Meu sangue gelou. "Como assim? Monitorada?" Ele engoliu, como se estivesse prestes a me contar algo que nem ele queria dizer. "Isso é um dispositivo, pequeno, mas potente. E pelo seu estado físico, posso garantir que está emitindo algo que seu corpo não está suportando." Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo. "Quem faria isso comigo?" sussurrei. O homem apenas me encarou. E naquele instante, naquele olhar, eu soube que a resposta não seria simples. Eu soube que havia algo muito maior do que meu desmaio, ou meu brinco, ou minha fraqueza repentina. Havia um segredo que não começou naquela tarde. Começou muito antes. Começou com alguém que eu amava, alguém em quem eu confiava, alguém que jamais imaginei que pudesse... Minha visão começou a escurecer de novo. O som ficou distante. A voz do homem pareceu se afastar. Eu ainda ouvi quando ele disse: "Helena, por favor, não apague de novo. Você precisa ouvir isso." Mas eu apaguei. E a última imagem que meu cérebro registrou antes do escuro completo foi o rosto dele, tenso, assustado,
segurando o brinco entre os dedos como se fosse uma bomba prestes a explodir. E só havia uma certeza ardendo no fundo da minha mente. A pessoa que colocou aquilo ali sabia exatamente o que estava fazendo. Quando acordei novamente, a claridade era outra. Um teto branco, luz filtrada, cheiro de desinfetante. Tudo dizia que eu não estava mais na praça, nem no banco onde desmaiei, nem perto daquele homem de terno. Por um segundo, temi que tudo tivesse sido um sonho. O brinco, o dispositivo, o homem que sabia meu nome. Mas minha cabeça doía demais para ter sido imaginação. A dor vinha como ondas lentas, profundas, e cada onda trazia de volta um pedaço do que aconteceu. Tentei mexer a mão, senti o lençol do hospital, um sensor frio colado no meu peito, e então uma voz. Helena, a senhora está acordada? Era uma enfermeira de rosto gentil, jovem, olhos atentos. Onde eu estou? Perguntei, ainda meio perdida. No pronto atendimento municipal. A senhora foi trazida por um homem. Ele disse que a encontrou desmaiada e pediu socorro. Depois, desapareceu. Meu coração travou. Ele deixou algum nome? Ela franziu a testa. Não, disse apenas que a senhora precisava de ajuda e saiu antes de eu fazer qualquer pergunta. Tentei me sentar, mas minha cabeça voltou a pesar. A enfermeira me apoiou. Vá devagar. A senhora teve uma queda de pressão severa e sinais de intoxicação leve. Precisamos entender o que causou isso. A palavra intoxicação me atingiu como faca. Intoxicação. Pelo quê? Ela abriu a boca, hesitou e então disse: estamos tentando descobrir. Há um padrão estranho nos seus exames. Não se parece com medicação comum, nem com alergia. Parece exposição prolongada a algo que seu corpo não deveria receber. Minha pele arrepiou. A lembrança do brinco voltou como flash. O homem segurando a peça. Seu olhar tenso. A frase que parecia saída de um filme de espionagem. Você está sendo monitorada. Uma náusea tomou meu estômago. Eu precisava daquele brinco. Eu precisava ver aquilo de novo. Talvez ainda estivesse comigo. Enfermeira, minhas coisas. Onde estão? Ela apontou para a mesinha ao lado. Peguei minha bolsa com mãos trêmulas. Abri. O celular estava lá. A carteira também. Meus óculos de leitura. Um lenço bordado. Mas não havia brinco, nenhum dos dois. Meu corpo gelou. Meus brincos sumiram. A enfermeira se aproximou. A senhora não os estava usando quando chegou. Talvez. Ela não terminou a frase, porque eu já sabia o que significava. Ele levou, o homem de terno, o estranho que sabia meu nome. Mas por quê? Quem era ele? O que queria comigo? E mais importante, como ele sabia que havia algo escondido dentro do meu brinco? Eu fechei os olhos, tentando recordar o rosto dele com clareza. Não era um ladrão comum. Não havia pressa, não havia pânico nos gestos dele. Havia precisão, havia técnica, havia intenção. A enfermeira tocou meu braço. Helena, há alguém esperando por você na recepção. Meu estômago afundou de novo. Um homem de terno? Ela balançou a cabeça. Não, uma mulher. Disse que é sua filha. Meu coração quase saiu pela boca. Minha filha, Laura. O amor mais profundo e mais fraturado da minha vida. A mulher que me deu aqueles brincos. A mulher que eu queria proteger do mundo. A mulher que nos últimos meses parecia guardar mais segredos do que conversas. Quando Laura entrou no quarto, o ar pareceu mudar de temperatura. Ela era linda como sempre. Magra, elegante, cabelos lisos puxados para trás, expressão firme demais para alguém tão jovem. Mãe, meu Deus, ela disse, aproximando-se depressa. O hospital me ligou. O que aconteceu com você? Eu queria contar tudo. A tontura, o desmaio, o homem, o brinco, o dispositivo, mas algo no olhar dela, algo que eu não sabia nomear, me fez parar. Era preocupação, sim, mas também havia vigilância. Como se cada palavra minha estivesse sendo analisada. Ela segurou minha mão. Você desmaiou? Foi algo que comeu? Está tomando algum remédio novo? Eu engoli seco. Não sei, Laura. Ainda não entendi. Eles disseram que pode ser intoxicação. Ela arregalou os olhos, mas não de surpresa. Foi mais como reconhecimento, e aquilo acendeu um alerta profundo dentro de mim. Intoxicação? Ela repetiu, quase murmurando. Que absurdo! A enfermeira explicou o que sabíamos até agora. Laura continuou me segurando, mas sua mão estava rígida. Então ela percebeu. Mãe,
Seus brincos, cadê? O sangue gelou dentro de mim. Eu não sabia como responder, não sabia se deveria, não sabia se podia confiar. Acho que caíram quando desmaiei, menti. Não os encontrei na bolsa. Laura ficou imóvel por alguns segundos, mais imóvel do que alguém ficaria por causa de uma joia perdida. E então ela disse algo que fez um arrepio subir pela minha espinha. Mãe, esses brincos, você usou hoje? Justamente hoje? Sim, por quê? Laura desviou o olhar. Eu soube. Ela sabia. Sabia de algo que eu não sabia. Sabia de algo que tinha a ver com o que estava dentro da joia. Sabia de algo que nunca me contou. Quando voltou os olhos para mim, sua expressão estava firme demais, ensaiada demais. Mãe, quando você receber alta, preciso conversar com você. Há algo que preciso explicar. Eu senti o peso da frase se alojar entre nós como uma sombra. Algo... Sobre o que, Laura? Ela respirou fundo. Sobre os brincos. A enfermeira entrou, interrompendo a tensão. Helena, precisamos levá-la para mais exames. A senhora vem conosco? Eu assenti. Laura beijou minha testa. Mas agora eu já sentia. Não era só carinho. Era a despedida de uma verdade que não poderia mais esconder. Enquanto me levavam pelos corredores, minha mente repetia como um eco. Ela sabia, ela sabia, ela sabia. E quando a porta do setor de exames se fechou, uma certeza cortou meu peito como navalha. Não foi um estranho que colocou aquilo nos meus brincos, e sim alguém muito, muito mais próximo. Alguém que tinha acesso, alguém que tinha motivo, alguém que tinha algo a esconder. E pela primeira vez, desde que tudo começou, o medo que senti não foi pelo que aconteceu comigo. Foi pelo que eu descobriria sobre minha própria filha. O carrinho que me levava pelo corredor fazia um som ritmado, quase hipnótico. Eu tentava manter meus pensamentos sob controle, mas eles se espalhavam como água derramada, inevitáveis, incontroláveis, indo para todos os cantos da minha mente ao mesmo tempo. A enfermeira empurrava a maca com delicadeza, mas a suavidade do gesto não conseguia acalmar o que estava acontecendo dentro de mim. Laura sabia. Sabia de algo sobre os brincos. Sabia que aquilo não era apenas uma joia. Sabia o que havia dentro. E pior, ela perguntou se eu usei justamente hoje. Como se hoje fosse especial. Como se hoje fosse perigoso. Como se ela estivesse esperando que algo acontecesse. Meu estômago se contorceu. Mas outro pensamento me atravessou com mais força. Se ela sabia, a intenção dela era me proteger ou me controlar. Pensei no homem de terno, no jeito como segurava o brinco, na expressão dele, que não era de ladrão nem de oportunista. Era de alguém que descobriu algo sério, algo urgente, e ele sabia meu nome. Nada fazia sentido. Helena, estamos chegando, disse a enfermeira. Entramos em uma sala ampla, gelada, com máquinas que pareciam saídas de um laboratório secreto. Ela me ajudou a sentar na poltrona reclinável e fixou novos sensores em meu braço. Vamos fazer uma análise detalhada do seu sangue e um rastreamento de possíveis substâncias. Seu quadro não é comum. Eu tentei sorrir, mas meu corpo não respondeu. Você já viu algum caso parecido? Perguntei. Ela hesitou, e essa hesitação foi como uma agulha fina entrando no meu peito. Parecido, sim, mas igual ao seu, não. Ela se virou e chamou um técnico. Eu fiquei sozinha por alguns segundos. Foi quando percebi. Meu celular estava dentro da bolsa, mas eu não tinha checado nenhuma mensagem. Peguei o aparelho com mãos trêmulas. A tela acendeu. Uma notificação. Uma única mensagem, de um número desconhecido. Helena, não confie em ninguém, nem naquele que você ama. Quando acordar, procure pelo que está faltando. Meu coração bateu tão rápido que doeu. A mensagem tinha sido enviada 10 minutos antes, ou seja, enquanto eu estava sendo levada para o exame. Procure pelo que está faltando. Olhei minha bolsa novamente. Carteira, celular, lenço, óculos, cartões. Mas algo realmente faltava. Meu chaveiro. O chaveiro da minha casa. Um chaveiro grande, pesado, com um pingente em forma de folha. Eu nunca, jamais, o deixaria cair. E ele não estava ali. O ar pareceu sumir da sala. Alguém tinha mexido na minha bolsa enquanto eu estava desacordada, ou enquanto eu estava sendo transportada. E não levaram dinheiro, não levaram cartões,
Não levaram nada de valor. Levaram minha chave. Por quê? Para entrar na minha casa? Para plantar algo? Para buscar algo? Para remover algo? Ou para esperar por mim? Meu pensamento foi interrompido quando a porta abriu e um médico entrou. Um homem sério, de meia idade, expressão preocupada. Dona Helena? Ele disse, olhando diretamente para mim. Recebemos seus exames preliminares. Precisamos conversar imediatamente. Minha garganta secou. É grave? Ele respirou fundo, como quem se prepara para uma conversa difícil. Digamos que estamos diante de algo incomum. Apertei o braço da cadeira. O que encontraram? Ele puxou uma prancheta e se aproximou. Seu corpo apresenta sinais de exposição a um tipo específico de radiação em nível baixo, porém contínuo. Não é algo que você encontraria em medicamentos, alimentos ou ambientes comuns. Minha cabeça começou a latejar. Radiação? Repeti sem acreditar. Como assim? Ele passou a mão no rosto incomodado. Algo que você usava estava emitindo isso, em pequenas doses, suficientes para causar mal-estar, tontura, queda de pressão e, em longo prazo, riscos maiores. Meu corpo gelou da cabeça aos pés. O brinco, sussurrei. Foi o brinco. O médico me olhou imediatamente. Alguma joia nova? Alguma peça recente? Eu engoli seco. Não nova, mas modificada. Ele franziu o senho. Modificada por quem? E essa pergunta bateu em mim como um martelo, porque havia apenas duas respostas possíveis. Minha filha. Alguém que tinha acesso ao que ela me deu. Antes que eu respondesse, o médico continuou. Precisamos saber exatamente há quanto tempo a senhora usa isso. Pode nos ajudar a entender a evolução dos sintomas. E então percebi a parte mais sinistra. Os sintomas não eram de hoje, nem de ontem. A tontura recente, a fadiga inexplicável das últimas semanas, as dores de cabeça que eu atribuí à idade, os enjoos que achei ser má digestão. Tudo começou depois do aniversário de Laura, o dia em que ela insistiu para que eu usasse os brincos novamente. Senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Um arrepio que não vinha da doença, vinha da suspeita. Doutor, sussurrei. Quanto tempo meu corpo leva para apresentar esse padrão? Ele consultou o papel. De 2 a 3 semanas de exposição contínua. Meu estômago virou. 3 semanas. Exatamente o tempo desde que Laura pediu para eu usar os brincos para ficar mais elegante. As peças se encaixavam, perigosamente. Mas faltava uma peça maior. Por quê? Por que minha filha faria isso? Para quê? Com que intenção? Eu ainda tentava entender quando o médico disse: Dona Helena, há algo ainda mais estranho. Eu levantei o olhar. O que foi agora? Ele suspirou. Encontramos no seu sangue vestígios de uma substância que não deveria estar lá. Algo adicionado recentemente. Não é tóxica por si só, mas reage ao calor, ao suor, ao toque. Meu coração parou por um segundo. Como essa substância entra no corpo? Ele me olhou direto nos olhos. Normalmente, por contato com a pele, através de objetos pessoais, principalmente acessórios. O brinco, o brinco, o brinco. Era a única resposta possível. Meu peito apertou tanto que quase faltou ar. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, o médico acrescentou. E tem mais um detalhe. A substância encontrada só é usada em uma área muito específica, rastreamento. Minha respiração falhou. Rastreamento. Ele assentiu. Sim, Helena. Alguém estava monitorando sua localização. Senti o mundo inteiro girar. E não era efeito da radiação, nem da queda de pressão. Era o impacto da verdade. Alguém estava me seguindo, me rastreando, me observando, e usou o presente da minha filha para isso. Mas nesse momento, o horror final atingiu meu peito. E se não usaram o presente da minha filha? E se... minha filha sabia? Ou pior, e se não foi ela que colocou o dispositivo? Mas alguém que vive perto o suficiente para mexer nas coisas dela também? O médico encostou a mão no meu ombro. Helena, você quer que chamemos alguém da sua família para ajudá-la a entender isso? Eu fechei os olhos, respirei fundo, e quando abri, eu sabia exatamente o que fazer. Sim, respondi. Quero minha filha aqui, agora. Porque eu precisava saber a verdade, e só havia uma pessoa no mundo que podia me responder. O médico fez um sinal para a enfermeira, que saiu rapidamente para chamar Laura. Assim que a porta se fechou, eu senti algo apertar dentro do meu peito.
Uma sensação estranha, como se a sala tivesse encolhido alguns centímetros. Eu tentava organizar as peças na minha cabeça. A substância encontrada no meu sangue. A radiação emitida pelo brinco. A mensagem anônima dizendo para eu não confiar em ninguém. O chaveiro desaparecido. O homem de terno que sabia meu nome. E a pergunta da minha filha: você usou os brincos hoje? Justamente hoje? Nada fazia sentido completo, mas os fragmentos se conectavam o suficiente para acender um alerta enorme dentro de mim. A porta abriu devagar. Laura entrou. Dessa vez, não parecia preocupada como antes. Parecia apreensiva, como alguém que não sabe se deve correr para ajudar ou para se proteger. Ela se aproximou da minha cama. Mãe, te chamaram para fazer mais exames? O que aconteceu agora? Eu respirei fundo. Precisava escolher cada palavra. Laura, precisamos conversar sobre os brincos. Ela estremeceu, sutilmente, quase imperceptível, mas eu vi. Os brincos? Ela repetiu, forçando naturalidade. Mãe, você desmaiou na rua, não foi por causa de joias. O médico a interrompeu. Senhorita Laura, encontramos vestígios de radiação contínua no organismo da sua mãe. Isso só poderia ter vindo de um objeto que ela usa no dia a dia. Ela mesma mencionou os brincos como possibilidade. Laura empalideceu. Radiação? Perguntou, baixinho. Meu Deus, mas a expressão dela não era surpresa. Era medo. Medo de algo que ela já sabia. Esses brincos? Insistiu o médico. Onde foram comprados? Houve algum reparo, modificação ou troca recente? Laura engoliu seco. Eu comprei há 3 anos. Paguei caro. O presente era puro. Não tinha nada escondido. Nada disso faz sentido. Ela olhava para o médico, mas os olhos fugiam dos meus. E eu percebi que havia 2 Lauras diante de mim. A filha que queria me proteger e a mulher que escondia algo. Laura, chamei, suave, me olha. Ela hesitou, mas olhou. E naquele instante, minha voz saiu sem tremor. Alguém colocou algo dentro daqueles brincos, e você sabe disso. O impacto foi imediato. O rosto dela ficou rígido, os lábios tremeram. As mãos, antes apoiadas na bolsa, se fecharam involuntariamente. Mãe, não fala isso, murmurou, quase implorando. Eu jamais... Laura, continuei. O médico disse que a substância entrou no meu corpo há 3 semanas. Há 3 semanas? Foi você quem insistiu para que eu usasse os brincos de novo. Os olhos dela se encheram de lágrimas instantaneamente. Mas não eram lágrimas de culpa. Eram lágrimas de desespero. Eu pedi, ela disse engolindo o choro, porque eu queria que você se lembrasse do meu aniversário. Eu queria que você estivesse bonita. Eu queria que a gente tivesse um dia normal. A voz dela falhou. Eu não sabia de nada, mãe. Nada. Meu coração se apertou, porque eu acreditava nela. Eu conhecia o jeito dela chorar. E aquele era real. Mas então, se não foi Laura, quem mexeu nos brincos? O médico pigarreou. Senhorita Laura, alguém mais teve acesso ao presente antes de entregá-lo à sua mãe? Alguém da joalheria? Algum técnico? Algum conhecido? Laura respirou fundo, tentando raciocinar. Eu deixei os brincos por um dia na loja onde eu comprei. Pedi para trocarem a tarraxa porque uma estava frouxa. Mas isso foi há 3 anos e minha mãe só usou os brincos semanas atrás. O médico ergueu a sobrancelha. Então, alguém mexeu recentemente? Ela balançou a cabeça de forma desesperada. Não, os brincos ficaram guardados no armário do quarto antigo. O único acesso ali era... Ela parou. Parou como se tivesse tropeçado em um pensamento que nunca quis enfrentar. Era quem? Pressionei. Ela fechou os olhos. O único que ajudou na mudança foi Marcos. Meu corpo congelou. Marcos, o ex-namorado dela. Um homem que nunca gostei, sempre correto demais, educado demais, silencioso demais e obcecado por ela. Marcos esteve na sua casa. Depois que vocês terminaram? Perguntei, já sabendo a resposta. Laura mordeu o lábio. Ele apareceu sem avisar algumas vezes. Disse que queria pegar coisas dele, mas eu nunca deixei entrar. Só que o quê? Ela respirou fundo. Um dia eu estava atrasada para o trabalho e deixei ele entrar rápido para pegar uma caixa. Eu juro que fiquei perto dele o tempo todo. Eu juro.
Meu peito apertou. Essa caixa ficava onde? Laura hesitou. No mesmo armário onde estavam os brincos. O médico soltou um suspiro baixo. Isso é o suficiente para investigarmos, mas Helena, ele se virou para mim. Há algo extremamente preocupante. A substância rastreadora que encontramos não é comum. Não é algo vendido facilmente. E pelo padrão, ele me encarou profundamente. Indica que alguém queria acompanhar cada passo seu, em tempo real. Laura levou as mãos à boca. Meu Deus! Mãe! Mas por quê? Perguntei, sentindo o coração desmoronar. Por que alguém faria isso comigo? O médico balançou a cabeça. Só alguém muito próximo poderia explicar. Laura segurou minhas mãos. Mãe, eu nunca faria isso com você. Nunca. Seja o que for, eu vou descobrir. Eu prometo. E naquele instante, algo mudou dentro de mim. Não era uma suspeita contra minha filha. Era medo por ela. Porque se Marcos mexeu nos brincos, se colocou a substância ali, se instalou um dispositivo, então ele não estava tentando me monitorar. Ele estava tentando monitorar Laura. Eu era o dano colateral. E isso explicava quase tudo. O sumiço da chave da minha casa, a mensagem anônima, o homem de terno me encontrando, a tentativa de retirar o brinco enquanto eu estava desacordada. Mas ainda faltava uma peça crucial. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, a porta abriu bruscamente. A enfermeira voltou, pálida. Doutor, a polícia está aqui. Eles querem falar com a dona Helena e com a filha dela. É urgente. Laura se levantou, assustada. Polícia? Por quê? O que está acontecendo? A enfermeira respirou fundo. Eles disseram que encontraram algo na casa da senhora Helena. Meu coração simplesmente parou. Como assim? Na minha casa? Perguntei com a voz falhando. A enfermeira olhou para mim, séria. Encontraram sinais de arrombamento e marcas de busca recente. Laura ficou branca. Meu Deus, Marcos. Mas antes que ela terminasse a frase, o policial apareceu na porta. Dona Helena, senhorita Laura, precisamos conversar imediatamente. O responsável pelo arrombamento ainda pode estar por perto. E naquele instante, pela primeira vez, eu senti. Eu e minha filha não estávamos lidando apenas com um manipulador. Estávamos lidando com alguém perigoso, alguém que estava disposto a ir até o fim. Se você gosta do nosso conteúdo e quer nos ajudar, se inscreva no canal. Isso ajuda muito. O policial que entrou no quarto tinha uma expressão dura demais para alguém acostumado a más notícias. Ele segurava um tablet com algo aberto na tela. E antes mesmo de falar qualquer palavra, eu senti meu corpo inteiro enrijecer. A enfermeira ficou ao lado da porta, como se quisesse garantir que ninguém interromperia o que estava prestes a ser dito. Dona Helena? O policial repetiu, firme. Precisamos conversar imediatamente. Encontramos sinais de arrombamento na sua residência. A porta dos fundos foi violada e há objetos revirados dentro da casa. Laura levou as mãos ao rosto. Não pode ser. Mas o policial continuou. Além disso, encontramos marcas recentes de luvas e pegadas no piso da cozinha. Aparentemente, alguém procurava algo específico. Meu coração ficou pequeno dentro do peito. Procurando... o quê? O policial deslizou o dedo pela tela e virou o tablet na minha direção. A imagem não era clara, mas suficiente para gelar meu sangue. Uma mala aberta. Meus documentos espalhados, minhas gavetas reviradas e o fundo falso do meu armário, quebrado. Aquele fundo falso era meu segredo mais velho. Nem Laura sabia que existia. E se alguém mexeu ali, eu senti o ar sumir. Aquela parte da casa guardava cartas antigas, documentos financeiros do meu falecido marido. E algo que eu nunca contei para ninguém, nem para Laura. Um testamento que nunca deveria ter existido. O policial continuou. Aparentemente, quem entrou sabia exatamente onde mexer. Não houve roubo de objetos de valor. Nada de eletrônicos, nada de dinheiro, só documentos. Laura ficou ainda mais pálida. Isso é o Marcos, tem que ser. Ele está obcecado, policial. Ele manda mensagens, ele aparece sem avisar, ele persegue. Eu tentei me livrar dele, mas ele sempre volta. O policial anotou. Já recebemos queixas contra ele no passado. Nada grave o suficiente para a prisão, mas... agora temos uma situação diferente. Ele se virou para mim. Dona Helena, precisamos que a senhora conte tudo o que sabe sobre esse homem. Eu respirei fundo.
Ele nunca se aproximou de mim diretamente, mas sempre senti algo errado nele. E agora, acho que ele colocou algo no meu brinco. Laura arregalou os olhos. Mãe, não, não. Ele jamais chegaria tão perto de você. Não desse jeito. Mas sua voz não tinha certeza. E o policial percebeu. Senhorita Laura, ele tinha acesso ao quarto onde o presente estava guardado? Ela fechou os olhos. Sim, uma vez. Eu deixei. Eu não achei que fosse nada demais. Pois agora é, respondeu o policial. O médico entrou naquele instante, interrompendo a atenção com alguns papéis na mão. Helena, desculpe interromper, disse, mas temos outro resultado. Outro. Meu corpo começou a tremer. Encontramos resquícios de outra substância. Uma que não é perigosa por si só, mas, usada em conjunto com a radiação, provoca exatamente os sintomas que você sentiu. Laura arregalou os olhos. Ele estava tentando machucar minha mãe? O médico balançou a cabeça. Não necessariamente. A reação pode ter sido um efeito colateral. O objetivo principal não parecia ser prejudicar, parecia ser monitorar. O policial completou. Ou rastrear. Eu senti uma onda gelada subir pelo meu corpo. Mas por quê? Perguntei. Por que alguém perderia tempo me rastreando? Laura ficou em silêncio. O policial também. Quem respondeu foi o médico. A menos que a pessoa que estavam observando não era você. A sala ficou muda, até que Laura, muito devagar, tirou a mão do rosto e me encarou. Mãe, ela murmurou, eu acho que ele queria te usar para chegar até mim. E ali, naquele instante, tudo fez sentido. O rastreamento, a substância, a radiação, o dispositivo escondido no brinco, o chaveiro roubado, o arrombamento. Marcos não queria me machucar. Ele queria me usar como isca. Meu coração doeu como se tivesse sido perfurado. Mãe, Laura continuou com lágrimas escorrendo, eu tenho que te contar uma coisa. Algo que escondi porque não queria te preocupar. Algo que achei que fosse só obsessão, mas acho que virou outra coisa. Eu segurei sua mão, mesmo com medo da resposta. O que está acontecendo, Laura? Ela respirou fundo. Os olhos dela buscavam os meus, pedindo força, pedindo perdão. Marcos, ele está me seguindo há meses. Ele aparece em lugares onde eu estou. Ele deixa bilhetes na porta do meu trabalho. Ele sabe meus horários. Ele sabe tudo sobre mim. E eu achei que fosse só saudade, que ele fosse melhorar. Mas agora, ela começou a tremer. Agora eu acho que ele está ficando perigoso. Ele me disse uma frase que eu não consegui esquecer. Laura fechou os olhos e então repetiu, com a voz baixa como um sussurro quebrado. Se você não vier até mim, virei por quem você mais ama. Minha pele ficou arrepiada da cabeça aos pés. Laura, ela segurou meu braço. Mãe, acho que ele estava falando de você. O policial confirmou. É exatamente isso que parece. E antes que eu pudesse respirar fundo para absorver aquela verdade terrível, o policial recebeu um chamado no rádio. Ele ouviu, empalideceu e respondeu com urgência. Repita a localização. Laura agora arregalou os olhos. O que foi? Ele guardou o rádio, respirou fundo e disse: acabaram de localizar um veículo suspeito estacionado perto do hospital. Placa associada ao nome Marcos Almeida. Meu coração disparou. Laura levou a mão à boca. O policial continuou. A equipe está tentando abordá-lo, mas ele não está respondendo e parece que ele hesitou. E essa hesitação soltou uma corrente fria dentro de mim. Parece que ele está observando a janela do seu andar, Dona Helena. A realidade caiu sobre nós como uma tempestade. Marcos estava ali, no estacionamento, olhando para o prédio, talvez olhando para mim, talvez olhando para Laura, talvez esperando. A enfermeira fechou as cortinas imediatamente. Laura começou a chorar, e naquele momento, naquele instante, eu senti algo quebrar dentro de mim. Algo antigo, algo que eu escondi por anos, algo que eu nunca disse em voz alta. Eu abracei minha filha, forte, e disse: Laura, eu não vou deixar ninguém te machucar. Nem ele, nem ninguém. Mas agora você precisa me contar tudo o que está acontecendo. Toda a verdade. Porque a sensação era clara, forte, inevitável. Minha filha estava guardando um segredo maior do que Marcos. E esse segredo estava prestes a explodir.
O policial fechou a porta do quarto com firmeza. A enfermeira correu para puxar as cortinas completamente, como se quisesse esconder não só a janela, mas a vulnerabilidade que pairava sobre nós. Laura estava sentada na cadeira ao meu lado, mas parecia que seu corpo não pertencia mais ali. O rosto estava pálido, tenso, e as mãos tremiam tanto que ela não conseguia mantê-las sobre o colo. Laura, eu disse suavemente. Filha, olha para mim. Ela não olhou. Estava presa dentro de si, dentro de um medo que, até então, eu não sabia que ela carregava. O policial voltou a falar. O carro está no estacionamento lateral. A equipe está se aproximando devagar. Não queremos provocar reação. Precisamos manter vocês duas aqui, em segurança, até termos confirmação do que está acontecendo. Laura engoliu seco. Ele nunca foi tão longe assim? Nunca, murmurou, quase sem voz. Mas era mentira. Eu percebi. O silêncio dela, os tremores, os olhos que se recusavam a encontrar os meus. Helena, falei comigo mesma, sua filha já viveu isso antes e sofreu sozinha. O médico se aproximou com cautela. Laura, você mencionou que Marcos a perseguia, que deixava bilhetes, que aparecia no trabalho. Por que não contou tudo isso antes? Ela se virou para ele num rompante, porque ninguém acredita numa mulher apaixonada que se arrependeu tarde demais. O quarto ficou em silêncio, um silêncio pesado, afiado, cheio de verdades que começam a rasgar por dentro antes de chegar à boca. Eu estendi a mão e toquei o braço dela. Amor, o que você quer dizer com isso? Laura respirou fundo, segurou o ar como quem tenta engolir a própria culpa, e então, finalmente, abriu os olhos para mim. Mãe, eu não terminei com o Marcos porque ele era estranho. Eu terminei porque eu descobri algo nele. Algo que me deixou com medo, mas não medo de mim. Medo por você. Aquela frase atravessou meu peito como vento gelado. Medo? Por mim? Repeti. Ela hesitou. Sua mandíbula travou. Sua respiração ficou curta. Marcos vasculhou minhas coisas uma vez. Eu só percebi dias depois. Ele mexeu nas minhas gavetas, nos meus documentos, no meu computador. E então, encontrei uma pasta. Uma pasta com seu nome. Meu coração falhou um compasso. O meu nome? Por quê? Ela apertou os olhos com força, como se reviver aquela lembrança doesse. Ele tinha informações suas, mãe. Coisas antigas. Coisas que nunca comentei com ninguém. Até sobre o papai ele tinha arquivos. Ele sabia onde você trabalhava, seus horários, suas contas antigas, seu histórico médico, tudo. Ele sabia mais da sua vida do que eu. Senti o chão se mover sob mim, mesmo estando sentada. Por que ele faria isso? Laura finalmente chorou. Não aquele choro desesperado, mas o choro silencioso de alguém que já carregou peso demais, sozinho, por tempo demais. Porque ele queria provar que eu precisava dele, que ele era a única pessoa capaz de cuidar de mim, e que eu só estaria segura se estivesse com ele. Ele dizia que sabia proteger quem ama. Meu estômago deu um nó. Eu toquei o rosto dela, estremecida. E você achou que ele pudesse me machucar? Ela balançou a cabeça. Não no começo. No início, eu só achei que ele era controlador. Depois, obsessivo. Depois, perigoso. Mas quando vi a pasta com seu nome, eu entendi que ele estava disposto a cruzar limites que eu jamais imaginei. Laura respirou fundo de novo e sua voz saiu partida. Eu achei que, se eu terminasse, ele poderia ir atrás de você para me atingir. Eu não queria envolver a senhora nisso. Eu queria resolver sozinha. Eu queria que ele fosse embora sem perceber que eu estava com medo. Filha, sussurrei, com a garganta ardendo. Você nunca deveria ter enfrentado isso sem mim. Ela segurou minha mão como se fosse a última chance da vida dela de segurar alguma coisa. Eu sei, mãe, eu sei, mas eu fiquei com vergonha. Vergonha de ter amado uma pessoa assim. Vergonha de admitir que não enxerguei o perigo. Vergonha de te colocar no risco de algo que começou comigo. O policial deu um passo à frente. Senhorita Laura, ele fez exatamente isso. E agora precisamos saber tudo, inclusive o que você nunca contou. Laura respirou fundo, enxugou as lágrimas com as costas das mãos e disse: há algo que não contei nem para minha mãe. Algo que aconteceu há 2 meses. Eu senti meu coração apertar. Ela olhou para mim primeiro, depois para o policial. Ele entrou no meu prédio, subiu até meu andar, bateu na minha porta. Eu não abri, claro, mas ele ficou lá, por quase 1 hora, sentado no chão, encostado na porta,
me chamando pelo nome. E quando o porteiro subiu para expulsá-lo, ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Os olhos dela se encheram de lágrimas novamente. Se você não me deixar proteger você, eu vou proteger quem você ama, mesmo que ela não queira. Eu estremeci. Você achou que ele estava falando de mim? Sim, mãe. E agora? Está tudo acontecendo como ele disse. O policial respirou fundo. Isso confirma o padrão. Ele está tentando controlar o ambiente ao redor de vocês duas. Isso é escalada de comportamento. E é extremamente perigoso. Laura começou a tremer. Mas e agora? O que ele quer? O que ele está fazendo ali no estacionamento? Como se o destino estivesse ouvindo, o rádio do policial apitou. Unidade 12. Suspeito no veículo identificado. Comportamento estranho. Mantendo contato visual direto com o quarto indicado. Aguardando ordens. Meu coração gelou. Laura cobriu a boca. Ele estava olhando. Para cima. Para nós. Para a janela que agora estava coberta pela cortina. O policial se aproximou. Precisamos tirar vocês daqui. Agora. Meu corpo se enrijeceu. Mas para onde? Perguntei. Ele respirou fundo. Para uma sala segura, isolada, antes que a situação escale ainda mais. Laura segurou meu braço. Mãe, eu tenho medo de ele fazer alguma loucura. Ele não é o mesmo desde que terminei. Ele está quebrado. Eu olhei para minha filha, olhei para o policial, olhei para o médico. E entendi algo que se formava dentro de mim desde o primeiro desmaio. Não importava o que Marcos queria. Eu precisava saber o que mais Laura estava escondendo. Porque havia outra coisa, eu sentia. Então virei para minha filha e disse: Laura, antes de irmos, diga a verdade inteira, nada mais escondido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e então, finalmente, começou a contar. Mãe, há algo que você precisa saber. Algo que envolve o papai. Meu coração parou. O papai? Repeti, sem acreditar. Laura, o que seu pai tem a ver com isso? Ela engoliu seco. Tudo, mãe. Absolutamente tudo. O quê? Laura enxugou o rosto com a palma da mão, respirou fundo e sussurrou. Marcos encontrou algo que pertencia ao papai e desde então ele mudou. Ele acredita que papai foi assassinado. O mundo parou. E no silêncio absoluto que se seguiu, só uma frase ecoava na minha mente. Meu marido não morreu por acidente. É isso que ela está dizendo? Mas Laura ainda não tinha terminado. E o que ela diria a seguir mudaria tudo o que eu pensava sobre meu próprio passado. As palavras de Laura ficaram pairando no ar como fumaça pesada, difícil de respirar, impossível de ignorar. Marcos encontrou algo que pertencia ao papai. E desde então, ele acredita que papai foi assassinado. O silêncio que seguiu essa frase não foi apenas silêncio, foi uma queda brusca, como se o chão tivesse desaparecido debaixo de mim. Eu senti meu coração bater, lento demais. Meu corpo inteiro ficou frio, como se tivesse mergulhado numa água escura. Laura, murmurei. O que você quer dizer com isso? Assassinado? Seu pai sofreu um acidente. O carro derrapou na pista. A polícia confirmou. O laudo. Ela balançou a cabeça antes que eu terminasse. Mãe, nós acreditamos nisso, porque nunca vimos nada diferente. Mas Marcos, ele viu. Eu senti a garganta fechar. O que exatamente ele viu? Laura respirou fundo, tentando encontrar coragem onde faltava ar. Há 3 meses, ele apareceu na minha casa com um envelope. Disse que tinha encontrado entre os papéis de um amigo do pai dele, um mecânico que trabalhava em inspeções veiculares. Eu não acreditei no começo. Achei que era mais uma das ideias loucas dele. Mas ele insistiu tanto que eu li. Ela fechou os olhos por um instante, como se estivesse vendo novamente a cena. Dentro havia fotos do carro do papai após o acidente. Mas não eram as fotos que vimos no processo oficial, e sim fotos tiradas, antes da perícia chegar. Eu estremeci. Quando meu marido morreu, eu estava em choque. O que quer que a polícia me mostrasse, eu aceitava. Eu não tinha forças para questionar nada. Laura continuou. Havia marcas estranhas no capô, uma peça deslocada. A mangueira do freio parecia cortada, mãe, não rompida. Cortada. Meu sangue gelou. Isso não faz sentido, murmurei, mas minha voz soou fraca, sem convicção. Ela olhou nos meus olhos e havia dor, medo e um tipo de verdade que ela tentou esconder por muito tempo. Marcos disse que aquilo não era acidente, que o carro tinha sido sabotado
e que papai estava sendo seguido nos dias anteriores. Isso é absurdo, consegui dizer. Se fosse verdade, alguém teria investigado. A polícia teria visto... Não se a pessoa certa tivesse apagado as evidências, respondeu Laura, com um tremor na voz. A porta do quarto abriu devagar. O policial entrou novamente. Precisamos sair daqui agora, ele disse firme. O suspeito deixou o veículo. Ele está rondando o hospital. Laura agarrou meu braço. Eu senti o pânico dela como se fosse meu. Ele pode fazer alguma coisa com você, ela sussurrou. Ele acha que papai morreu por causa de alguém próximo. E eu não sei o que ele interpretou. Não sei o que ele acha que você sabe. Não sei o que ele planeja. O policial gesticulou para a da equipe. Vamos levá-las para a sala segura, já. Mas antes que eu me movimentasse, virei novamente para minha filha. Laura, por favor, termine de falar. O que Marcos realmente encontrou? E por que ele acha que seu pai foi assassinado? Ela respirou fundo, as mãos trêmulas, o rosto completamente devastado. Porque, segundo ele, papai descobriu algo que não deveria. Algo sobre negócios que envolvem pessoas perigosas. E nos dias antes do acidente, papai disse ao mecânico: se algo acontecer comigo, minha família precisa saber que não foi acidente. Meu coração parou. Laura continuou, agora chorando abertamente. Marcos acredita que papai foi morto por essas pessoas e acredita que elas ainda querem algo. Algo que papai deixou escondido. Algo na minha casa? Perguntei com a voz falhando. Ela assentiu, devagar. Sim, mãe, ele acha que está na sua casa e por isso ele invadiu. Para encontrar antes que eles encontrem. O policial interrompeu. Precisamos sair, agora. Mas Laura segurou minha mão tão forte que parecia implorar. Mãe, eu não contei antes porque eu não queria que você vivesse com esse medo. Eu achei que Marcos estava exagerando. Eu queria protegê-la. Eu toquei o rosto dela. Filha, não é você que deve me proteger. Sou eu que devo te proteger. Ela soluçou, quebrada. Mãe, e se for verdade? E se papai não morreu por acidente? E se alguém estiver procurando o que ele deixou escondido? Eu senti a resposta vindo de dentro de mim. Não da razão, não da lógica, mas da memória. Daquela lembrança que eu sempre ignorei. O rosto do meu marido, tenso, dias antes de morrer. As palavras que ele disse naquela noite, antes de sair. Helena, se um dia algo acontecer comigo, prometa que você não vai confiar em qualquer pessoa. Na época, achei que ele falava da estrada. Hoje, seu aviso soava como profecia. O policial abriu a porta com urgência. Agora, temos que ir. Levantei, com dor, com medo, mas levantei. E enquanto caminhava pelo corredor, segurando a mão da minha filha, uma única certeza queimava dentro de mim. A morte do meu marido não estava enterrada. Ela estava prestes a voltar à superfície, e eu estava no centro dessa verdade. O policial caminhava à nossa frente com passos firmes, rápidos, mas silenciosos. Eu e Laura seguíamos atrás, pressionadas contra a parede cada vez que alguém surgia no corredor. A tensão era tão densa que parecia possível ouvi-la como um zumbido baixo, vibrando no ar. A sala segura ficava em um setor pouco usado do hospital. Portas reforçadas, câmera interna, equipe de prontidão. Eu nunca imaginei que algum dia seria levada para um lugar assim, como se estivesse no centro de um crime, quando tudo o que fiz foi desmaiar num banco. Mas agora, o desmaio tinha um nome, tinha um rosto, tinha um motivo. E esse motivo estava lá fora, andando pelo estacionamento, esperando uma chance de atravessar portas, corredores, vidas. Entramos na sala. O policial trancou por dentro e conferiu a fechadura. Laura se aproximou de mim imediatamente. Mãe, você está bem? Perguntou, mas sua voz tremia mais do que a minha. Eu toquei sua mão. Estou por você, só por você. Ela respirou fundo, tentando se recompor, mas o medo em seus olhos era profundo demais para esconder. O policial posicionou-se diante de nós. Certo, agora precisamos entender tudo, sem nenhum detalhe faltando. O suspeito está a menos de 100 metros do prédio. Ele não fugiu, não tentou se esconder, não tentou disfarçar. Ele está esperando. A palavra ecoou pela sala.
esperando. Para quê? Para quem? Laura passou a mão nos cabelos, nervosa. Ele sempre faz isso. Ele sempre aparece onde eu estou. Ele sempre sabe. É como se ele tivesse olhos em todos os lugares. O policial fitou Laura com atenção. Senhorita Laura, pelo que você nos contou, parece que ele acredita que seu pai foi assassinado. E mais, que alguém está atrás de algo que pertenceu ao seu pai. É isso mesmo? Ela assentiu com os olhos marejados. Sim, ele dizia que meu pai tinha documentos escondidos, informações sobre gente poderosa, gente perigosa. Eu nunca acreditei, até agora. Eu olhei para minha filha e senti o coração apertar. Laura, por que você não me contou antes? Ela chorou silenciosamente. Porque eu achei que fosse exagero. Achei que o Marcos tinha enlouquecido depois do término. Achei que era só ciúme, obsessão, tristeza. Eu não queria que você se assustasse. Eu não queria te colocar nessa bagunça. Eu segurei a mão dela com força. Filha, você nunca deve enfrentar monstros sozinha. Nunca. Ela engoliu o choro, mas o olhar dela continuava quebrado. O policial aproximou-se. Helena, preciso que a senhora me diga a verdade. Na sua casa, havia algo guardado que seu marido deixou? Algum documento? Algum objeto? Algo que pudesse interessar outras pessoas? Eu senti a pergunta entrando direto no passado, e lá no fundo da minha memória, uma lembrança que eu enterrei para continuar vivendo, voltou com força. A noite, a discussão, a tensão, o rosto do meu marido, pálido, suado, assustado, e a frase que eu nunca esqueci. Helena, se algo acontecer comigo, não confie no que disserem que foi. Meu peito apertou. Lembrei do envelope que ele trouxe naquela noite, lacrado, cheio de papéis que ele disse serem importantes, importantíssimos, e lembrei do que fiz depois que ele morreu. Guardei o envelope no fundo falso do armário e nunca mais toquei nele. Laura me observava atentamente. Mãe, você sabe de alguma coisa? Ela perguntou com a voz fina. Respirei fundo. Eu acho que sim. O policial se aproximou ainda mais, sério. O que havia naquele fundo falso, dona Helena? Minha boca ficou seca. Laura segurou meu braço. Mãe, por favor, fala. Fechei os olhos e deixei a lembrança vir inteira. Seu pai deixou um envelope. Me entregou dias antes de morrer. Disse que continha documentos importantes, mais importantes do que eu podia entender. Mas ele pediu para eu não abrir. Disse que só me explicaria depois que tudo se acalmasse. E depois Minha voz falhou. Ele morreu. Laura ficou imóvel. Um envelope na minha casa? Ela perguntou quase sem som. Assenti. O policial arregalou os olhos. Isso muda tudo. Se alguém sabia da existência desse envelope, isso explicaria o arrombamento, explicaria o rastreamento e explicaria o interesse do suspeito. Laura se levantou da cadeira, andando de um lado para o outro, como se o chão estivesse quente demais. Meu Deus! Então Marcos estava certo? O acidente do papai pode não ter sido acidente? O policial respondeu antes que eu pudesse. Agora isso é, sim, uma possibilidade. Eu senti a alma sair do corpo por um instante, não apenas pela dor, mas pela culpa. Eu escondi isso, sussurrei. Eu escondi porque eu não queria acreditar. Eu não queria reviver tudo. Eu não queria colocar você em perigo. Eu pensei que, ao guardar o envelope, eu estaria enterrando o problema. Laura se virou para mim desesperada. Mãe, esconder não protege. Esconder só atrasa a verdade. E agora estamos no meio disso. O policial levantou a mão. Precisamos saber se esse envelope ainda está na casa. E foi aí que percebi o maior medo de todos. Eu não sei. O fundo falso estava quebrado na foto que vocês mostraram. Eles podem ter encontrado, ou não, ou podem ter levado. Não tenho como saber. O policial respirou fundo. Precisamos agir rápido. A equipe de perícia vai até sua casa agora. Enquanto isso, vocês duas ficam aqui, seguras. Mas Laura, tremendo, disse algo que gelou a sala. Se eles não encontraram, então Marcos vai tentar entrar de novo. Ou pior. Ela colocou a mão na boca. Ele pode achar que minha mãe abriu o envelope, ou que eu abri, ou que estamos escondendo dele de propósito. O policial confirmou. Exatamente. E isso torna o comportamento dele imprevisível. A enfermeira bateu na porta. O suspeito está se movendo, indo em direção à entrada norte do hospital. O policial puxou o rádio. Unidades, interceptem! Agora! O som de passos ecoou no corredor. Correria.
Vozes apressadas, portas batendo. Marcos estava tentando entrar. Laura agarrou meu braço. Mãe, eu estou com medo. Eu a abracei, mesmo fraca, mesmo tonta, mesmo sem saber como essa história terminaria. Eu sei, filha, eu sei, mas tem algo que você precisa saber. Ela levantou o rosto desesperada. O quê? Eu segurei seu rosto entre minhas mãos. Não importa o que seu pai escondeu. Não importa quem está atrás disso. E não importa o que esse homem acredita. Você não vai enfrentar nada disso sozinha. Nunca mais. Laura chorou no meu ombro. Mas antes que eu pudesse respirar fundo, a porta foi trancada por dentro novamente. O policial voltou correndo, suado, pálido. Ele sumiu da entrada, disse. E com uma voz que gelou meus ossos, completou. E acreditamos que ele entrou no prédio por outra porta. A sala inteira ficou muda. Laura ficou branca. Eu perdi o ar. E o policial concluiu. Ele está aqui dentro, no mesmo andar, procurando alguma de vocês duas. A frase do policial ficou pairando no ar como uma lâmina suspensa. Ele está aqui dentro, no mesmo andar, procurando alguma de vocês duas. Laura levou a mão à boca, sufocando um soluço. Eu senti meu coração bater tão forte que parecia ecoar dentro da sala. O policial trancou a porta e aproximou a mesa metálica, reforçando a passagem com movimentos rápidos e precisos. Seus olhos varriam o ambiente, procurando pontos vulneráveis. Ele deve ter usado a entrada de serviço, disse em voz baixa. Não há câmeras ali. E alguém da manutenção deixou a porta destravada. Eu engoli seco. Ele já entrou antes em lugares assim? O policial assentiu. Sim, ele sabe evitar vigilância. Isso é o mais preocupante. Laura se encostou na parede, respirando rápido demais. Ele veio atrás de mim. Eu sei que veio. Ele acha que eu sei de alguma coisa que não contei. Ele vai tentar falar comigo, ou com você, mãe, ou... Ela não terminou a frase. Eu precisava mantê-la consciente, presente, respirando. Laura, segurei suas mãos. Olha para mim. Respira comigo, olha nos meus olhos. Ela tentou, mas seus dedos estavam gelados. O policial fez sinal para que ficássemos em silêncio. Escutem, a sala ficou completamente imóvel. E então, ouviu-se passos, lentos, pesados, arrastados, como alguém caminhando e parando, procurando algo, ou alguém. Laura fechou os olhos e começou a tremer. É ele, sussurrou. Eu reconheço o ritmo do passo dele. Ele tinha esse jeito, sempre querendo que eu soubesse que ele estava por perto. O policial fez sinal para que ela fizesse silêncio. Aproximou-se da porta, inclinou-se levemente e olhou pelo visor estreito. Em seguida, voltou-se para nós com o rosto tenso. Ele está no corredor, parado, olhando para a numeração da porta. Meu estômago afundou. Laura quase desabou. Meu Deus, ele vai entrar, ele vai tentar. O policial ergueu a arma. Ele não vai entrar, eu estou aqui. Mas até ele parecia duvidar da própria garantia. Eu tentei pensar, lembrar do que meu marido dizia quando trabalhava com negociações difíceis. Helena, quando alguém te persegue, não é você que ele quer, é o que você pode revelar. E agora, finalmente, eu entendia. Marcos não queria apenas minha filha. Não queria apenas me rastrear. Ele queria informações. Informações que meu marido deixou. Informações que desapareceram no fundo falso da minha casa. E talvez ele acreditasse que eu tinha a chave para esse segredo. De repente, os passos pararam exatamente diante da porta da sala segura. Um silêncio aterrorizante tomou conta do corredor. Eu não conseguia ouvir nada, exceto o som do meu próprio coração batendo dentro do meu crânio. O policial encostou o ouvido na porta. Laura se encolheu num canto, soluçando baixinho. E então, do outro lado da porta, 3 batidas, secas, lentas, deliberadas. Toque, toque, toque. Aquelas batidas não eram de alguém desesperado, nem de alguém confuso. Eram batidas de alguém que sabia exatamente onde estava. O policial ergueu a arma. Meu corpo inteiro congelou. Laura tapou a boca, tentando não emitir nenhum som. E então, a voz que eu nunca tinha ouvido tão próxima. Baixa, calma, quase doce. Laura, eu sei que você está aí. A minha filha engasgou em silêncio. Eu segurei sua mão com força. O policial colocou o dedo nos lábios, mandando silêncio absoluto. A voz continuou, agora mais próxima da porta. Eu não vim fazer mal, eu vim salvar.
Salvar. Aquela palavra me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Laura estava imóvel, que queimava por dentro, petrificada. Ele vai tentar arrombar? Sussurrei para o policial. Mas antes que ele respondesse, a voz voltou, dessa vez direcionada a mim. Helena, por favor, eu preciso falar com você. Eu encontrei algo. Algo do seu marido. Algo que muda tudo. Meu sangue gelou. Laura agarrou meu braço com desespero. Mãe, não escuta ele. Não escuta. Mas eu já tinha escutado. O que ele disse entrou em mim como uma lâmina. Meu marido, algo dele. Algo encontrado. O policial deu um passo para trás, alarmado. Como ele sabe disso? Perguntou. E então eu entendi. A resposta estava óbvia. Alguém estava passando informações para Marcos. Alguém dentro do hospital? Ou alguém mais próximo? Antes que eu pudesse elaborar a pergunta, a maçaneta girou. Devagar. Muito devagar. O policial apontou a arma para a porta. Laura começou a chorar sem conseguir conter. Eu segurei sua mão, e naquele momento, apesar do medo, senti algo crescer dentro de mim. Determinação. Eu já havia vivido dor demais para cair agora. Eu perdi meu marido. Eu quase perdi minha filha para o silêncio. E eu quase perdi a mim mesma para o medo. Não agora. Não desse jeito. A maçaneta girou mais uma vez. E então, parou. O policial segurou a respiração. Eu também. E então, longe. Talvez no fim do corredor, ouvimos um barulho. Pessoas correndo, rádios gritando ordens, vozes de policiais ecoando. Ele está indo para a bala leste. Interceptem, agora! A sombra diante da porta se moveu. Os passos recuaram. 1, 2, 3, até sumirem. O policial abriu a boca para falar, mas antes que conseguisse, a luz da sala piscou. Uma vez, 2 vezes, e então se apagou por completo. A escuridão tomou a sala inteira, e uma única coisa brilhou dentro dela. O visor do meu celular, com uma nova mensagem, do mesmo número desconhecido. Eu peguei o aparelho com as mãos tremendo. Laura respirava rápido ao meu lado. O policial tentava contactar alguém pelo rádio, mas o dispositivo estava morto. Eu abri a mensagem e li. Vocês não estão em perigo por minha causa. Estão em perigo porque alguém aí dentro está mentindo. E não é quem você pensa. Meu coração parou. Laura ficou imóvel. O policial olhou para mim imediatamente. O que diz a mensagem, Helena? Eu demorei 3 segundos para conseguir falar. E quando falei, a verdade cortou o silêncio da sala. Ele disse que o perigo não está lá fora. Eu levantei o rosto e completei. Ele disse que o perigo está aqui dentro. E que alguém está mentindo para nós. A sala mergulhada em escuridão parecia encolher ao nosso redor. O único brilho vinha da tela do meu celular, ainda com a mensagem aberta. O perigo não está lá fora, está aí dentro. E alguém está mentindo. E não é quem você pensa. Laura estava colada ao meu braço, tremendo como uma folha ao vento. O policial tentava religar o rádio, mas o dispositivo continuava mudo, como se a energia tivesse sido arrancada do ar. Isso não faz sentido, ele murmurou. A sala segura tem gerador interno. Não deveria apagar assim, mas apagou. E não só a luz. Alguma coisa mais profunda tinha sido desligada. Eu sentia, no peito, na respiração, no silêncio pesado demais. Laura segurou meu pulso. Mãe, o que ele quer dizer com isso? Quem está mentindo? Não sou eu juro, eu te contei tudo. Eu acariciei a mão dela. Eu sei, amor, eu sei. Mas lá dentro, uma dúvida, pequena, mas afiada, começou a surgir. Não sobre Laura, mas sobre tudo que havíamos aceitado como verdade até agora. O policial se aproximou de nós, guiado pela luz fraca do meu celular. Dona Helena, me deixe ver essa mensagem. Eu o entreguei o aparelho. Ele leu em silêncio. Sua expressão mudou, não para surpresa, mas para reconhecimento. Isso é estranho, disse ele. O que é estranho? Perguntei. Essa frase. Não é quem você pensa. Ele olhou diretamente para mim. Isso sugere que vocês estão desconfiando da pessoa errada. Laura ficou tensa. Ele está manipulando vocês, completou o policial. É um comportamento comum em perseguidores inteligentes. Eles tentam virar o jogo psicológico, fazer as vítimas duvidarem do único apoio que têm. Mas havia algo na maneira como ele disse aquilo, algo que me incomodou. Rápido demais. Certeza demais. Como se ele estivesse preparado para dizer exatamente isso.
Laura engoliu seco. Você acha que ele apagou as luzes? Que ele entrou no sistema? O policial balançou a cabeça. Não é preciso hacker nenhum. Basta alguém desligar manualmente no quadro próximo ao elevador. E se ele entrou pela ala de serviço, ele passou exatamente por lá. Eu queria acreditar naquela explicação. Mas a mensagem, a frase, e não é quem você pensa. Ela parecia escrita não para confundir, mas para alertar. O policial caminhou até a porta e encostou o ouvido, tentando identificar algum som. Nós ficamos em silêncio absoluto. Nada, nenhum passo, nenhuma voz. Mas o silêncio não trazia alívio. Trazia expectativa. Laura respirava rápido demais. Mãe, e se ele entrar? E se ele tentar? Ele não vai entrar, o policial repetiu. Essa porta é reforçada. Mas a fala dele estava mais frágil que antes, quase ansiosa. E foi aí que notei outra coisa estranha. Seu rádio não apenas estava desligado, ele estava sem sinal. Eu me aproximei. Seu rádio nem acende, nem tenta procurar frequência. Deve ser a blindagem da sala, respondeu ele, mas sua voz não tinha firmeza. Laura percebeu também. Blindagem? Mas você disse que a sala segura tem um repetidor interno. Lembra? Quando entramos? O policial hesitou. Uma pausa de 1 segundo, curta demais para parecer confusão, longa demais para parecer natural. Sim, claro. Algo no tom dele fez meu estômago virar. Eu senti um arrepio subindo pela espinha, e então percebi algo que não deveria estar acontecendo. Se o prédio inteiro tivesse perdido energia, os alarmes sonoros do hospital teriam tocado, mas não tocaram. Não havia barulho nenhum, nem caos, nem movimento de emergência, nada. A escuridão era só nossa. Laura também percebeu. Por que só essa sala apagou? Ela perguntou quase num fio de voz. Por que só essa parte do corredor ficou sem luz? O policial respirou fundo. Pode ter sido um circuito isolado. Isso acontece. Mas ele não parecia acreditar no que dizia. Eu o observava. A postura dele, a forma como segurava a arma, a maneira como desviava o olhar da porta. Algo nele estava errado, muito errado. E então, a pergunta surgiu dentro de mim como um lampejo. Como ele sabia tão rápido que Marcos estava no prédio? Como ele chegou tão depressa ao nosso andar? Como ele sabia que o carro era de Marcos sem checar nada? Eu olhei para Laura. Ela também estava olhando para o policial. E pela primeira vez, ela não parecia confiar nele. O senhor podia ligar a lanterna da sua arma? Perguntei, tentando manter a voz firme. Não é necessário, respondeu ele rápido demais. Prefiro manter a posição. A luz pode denunciar onde estamos. Outra frase pronta. Demais. Laura deu um passo para trás. Mãe, disse baixinho. Eu não gosto disso. Eu também não. A mensagem no celular dizia: alguém aí dentro está mentindo. E Marcos não sabia onde estávamos. Ele não sabia que estávamos na sala segura, a menos que alguém aqui dentro tivesse informado. A respiração do policial ficou audível, pesada, tensa. Ele estava suando. Sua mão tremia, quase imperceptível. E então, aconteceu. Ele cometeu o erro que expôs tudo. Ele disse: precisamos esperar reforços. Eles devem chegar em 15 minutos. Laura arregalou os olhos. Como assim 15 minutos? Você não conseguiu falar com ninguém. O rádio não funciona. A expressão dele endureceu. E antes que pudesse responder, eu disse: como você sabe que são 15 minutos? A pergunta ficou flutuando no escuro. O policial travou. Por um instante, o silêncio pesou como chumbo. E então, muito devagar, muito sutilmente, o policial girou o rosto na nossa direção e disse: porque eu avisei antes de entrar nesta sala. Mas não avisou. Eu estava ali. Laura estava ali. Ele não avisou ninguém. Foi aí que percebi. Não era Marcos que queria entrar. Era ele. A mensagem estava certa. O perigo estava aqui dentro. Laura apertou minha mão com força. Eu senti meu corpo inteiro gelar. E o policial, agora com o rosto meio iluminado pela tela do meu celular, completou: Dona Helena, tem muita coisa que você não sabe sobre a morte do seu marido. Eu perdi o ar. Laura engasgou num soluço, e ele deu o passo que mudou tudo. E eu estou aqui para garantir que essa verdade não saia desse hospital. A frase do policial, ou do homem que eu achava ser policial, bateu em mim com força de uma queda. Estou aqui para garantir que essa verdade não saia deste hospital.
Laura apertou minha mão tão forte que quase arrancou minha pele. Eu senti o medo dela entrando na minha pele, no meu sangue, na minha respiração. E no escuro, só a luz azulada da tela do celular iluminava o rosto dele. Um rosto que agora eu observava com novos olhos. Não era apenas tensão, era cálculo, era vigilância, era intenção. Laura sussurrou. Mãe, ele não é policial. Isso não é jeito de policial falar. Isso não é. Eu a puxei para trás lentamente. O homem, agora sem direito de ser chamado de policial, deu um passo, mas não para nos atacar, para nos observar. Eu sei que estão com medo, disse ele, mas não precisam estar, pelo menos, não de mim. Laura gritou, fica longe da minha mãe. Ele ergueu as mãos, como quem tenta acalmar um animal acuado. Laura, ouça. Estou tentando evitar que vocês sejam usadas. Há pessoas muito mais perigosas do que o Marcos nessa história. Pessoas que estão atrás dos documentos do seu pai há anos. Eu estou tentando impedir que vocês sejam encontradas antes que eu possa explicar. Eu senti o mundo girar. Como você sabe sobre os documentos? Perguntei. Ele me encarou com calma. Calma demais. Porque eu estive no primeiro caso, na morte do seu marido. Laura arregalou os olhos. O quê? Ele continuou, como se tirasse peso do próprio peito. Seu marido não sofreu um acidente. Ele estava fugindo e me procurou dias antes de morrer. Eu senti meu coração parar. Isso é mentira, murmurei. Meu marido nunca me contou. Claro que não. Ele queria poupar você. Ele queria você longe dessa confusão. Ele disse que você não aguentaria saber. Essas palavras doeram como soco. Não pela ofensa, mas pela semelhança assustadora com algo que meu marido de fato dizia. Helena, você é boa demais. Não merece ver o lado sujo da vida. Ele continuou. O carro foi sabotado. E não por qualquer pessoa. Foi sabotado por alguém que estava no círculo dele. Alguém próximo. Alguém que sabia da investigação que ele estava conduzindo. Laura quase caiu de joelhos. O papai estava investigando o quê? O falso policial respirou fundo. Um esquema de lavagem envolvendo 3 empresas de fachada, ligadas a nomes que preferem continuar invisíveis. Seu marido descobriu isso por acaso, e quando se deu conta do tamanho, quis entregar tudo. Mas uma sombra passou no rosto dele. Não deu tempo. Minhas pernas fraquejaram. Laura me segurou pelos ombros. Isso é absurdo, sussurrei. Você quer que eu acredite que meu marido, que era só um gerente de setor, estava envolvido com isso? Ele sorriu. Um sorriso triste. O que você acha que ele sabia? Ele não era apenas gerente. Ele auditava contratos. Ele viu o que não devia ver. Meu coração apertou como se fosse quebrar. O homem deu outro passo. E quando as pessoas certas decidiram que ele precisava ser silenciado, Laura chorou. Eu tremia. Mas tudo piorou quando ele disse, e ele me pediu para proteger vocês duas. Disse que se algo acontecesse com ele, eu deveria vigiar vocês e impedir que qualquer pessoa se aproximasse com intenções erradas. A frase caiu sobre mim como concreto. Meu marido pediu para você nos vigiar? Sim, respondeu ele sem hesitar. Mas não assim, nunca assim. Ele queria proteção, não perseguição. Mas depois que ele morreu, muita coisa mudou. Laura deu um passo atrás. Então você não está aqui por causa do Marcos? Ele balançou a cabeça. Marcos é só um problema colateral. Ele encontrou pistas e se assustou com o que descobriu. Achou que vocês estavam em perigo. E estavam mesmo, mas interpretou tudo errado. Começou a vigiar vocês também. Começou a agir por conta própria. Eu fechei os olhos. Minha mente parecia quebrar. Por quê? Sussurrei. Você não veio até nós antes? Ele respirou fundo. Porque as pessoas que mataram seu marido não desapareceram. Elas apenas ficaram quietas, observando, esperando. E eu tive que fingir que a investigação tinha acabado. Laura limpou o rosto com as costas da mão. Mas então, por que entrar aqui? Por que nos trancar na sala? Por que ameaçar? Ele afastou-se da porta e disse com a voz pesada de arrependimento. Porque agora alguém aqui dentro quer impedir que eu fale a verdade para vocês. E essa pessoa não é o Marcos. Meu corpo congelou. Quem? Perguntei com a boca seca. Ele aproximou-se devagar. Quem roubou sua chave? Quem arrombou sua casa buscando o envelope? Quem quer o que seu marido deixou escondido? Quem apagou as câmeras da ala norte? Laura engoliu seco. Quem desligou a energia do corredor? Ele assentiu. Sim,
E então ele disse a frase que rasgou a sala. Essa pessoa está neste hospital. E é alguém que vocês conhecem. Um arrepio percorreu minhas costas. Quem? Perguntei. Ele respirou fundo. Quando vocês estavam sendo trazidas para a sala segura, alguém mandou uma mensagem avisando exatamente onde vocês ficariam. Laura arregalou os olhos. Quem mandou? Ele me olhou fixamente e então disse: alguém que estava com vocês no quarto. Eu senti o chão sumir. Laura levou a mão à boca. O falso policial deu o último golpe. Helena, vocês confiaram na pessoa errada. Meu coração batia tão alto que eu quase não ouvi quando ele completou. O médico que atendeu você não trabalha mais neste hospital há 2 meses e, mesmo assim, ele foi o primeiro a tocar em você. Os primeiros exames feitos em você foram apagados do sistema. E o homem que chamou sua filha quando você acordou não era seu médico de plantão. Laura recuou. Não, isso não pode. E então, olhando fundo nos meus olhos, ele disse: vocês acham que o inimigo é quem persegue. Mas o verdadeiro inimigo é quem se aproxima para ajudar. A maçaneta se mexeu atrás dele, muito devagar, muito suave. E uma voz, calma, suave, familiar, veio do outro lado da porta. Helena, posso entrar? Preciso atualizar seus resultados. Era o médico. Laura começou a chorar de novo. E eu entendi. O verdadeiro perigo nunca esteve no estacionamento. Ele estava dentro do hospital e já sabia exatamente onde nós estávamos. A maçaneta da porta girava lentamente, como se alguém quisesse que ouvíssemos cada centímetro do movimento. O falso policial, agora revelado como alguém que parecia conhecer profundamente a história do meu marido, ergueu a mão, pedindo que eu e Laura não emitíssemos nenhum som. A voz do lado de fora ecoou suave, tranquila, quase carinhosa. Helena, posso entrar? Preciso atualizar seus resultados. Era o médico que havia me atendido desde o início, o que interpretou meus exames, o que pareciam prestar atenção demais às minhas reações, o que desviava o olhar quando eu perguntava demais. O coração de Laura quase saiu pelo peito. Mãe, ele não pode entrar. Ele não pode. O homem dentro da sala, o falso policial, colocou um dedo nos lábios e deu alguns passos silenciosos até a porta. Ele se posicionou ao lado, arma em punho, pronto para reagir. Mas antes de qualquer movimento, ele murmurou para nós: escutem, não há mais tempo para dúvidas. Esse homem tem conexão direta com as pessoas que seu marido investigava. E eu tenho provas. Ele tirou um pequeno pendrive do bolso, branco, simples, mas com um adesivo antigo. AM, as iniciais do meu marido, Antônio Mendes. Laura cobriu a boca. Onde você conseguiu isso? Ele mesmo me entregou, respondeu o homem. No dia em que procurou ajuda, ele disse: se acontecer algo comigo, entregue para minha esposa, só quando ela estiver pronta para ouvir. Minhas pernas enfraqueceram. Ele continuou. Mas depois que ele morreu, tentaram me silenciar. Me afastaram da investigação, criaram falsos relatórios, até apagaram meu nome do sistema. Por isso, eu entrei disfarçado neste hospital. Eu precisava garantir que vocês estivessem vivas antes de entregar isso. Laura chorava. Não era choro de medo. Era choro de quem vê uma verdade antiga finalmente emergindo. O falso policial segurou o pendrive com firmeza. Aqui dentro tem tudo. A prova de que o carro foi sabotado, nomes das empresas envolvidas, registros de pagamentos ilícitos e, principalmente, a lista das pessoas que queriam seu marido morto. Eu senti o mundo sumir por um instante. E o médico? Perguntei, com a voz quase inaudível. O falso policial respirou fundo. O médico era o elo. Ele identificava quem descobria demais, passava informações, manipulava laudos. E quando precisavam, fazia parecer que tudo era coincidência. Laura se encolheu na parede. Então ele mexeu nos exames da minha mãe? Sim, respondeu o homem. Ele apagou os resultados que mostravam que a substância estava aumentando no corpo dela. Ele precisava mantê-la vulnerável, porque alguém iria entrar no quarto e tentar terminar o serviço. Um calafrio percorreu minha espinha. Mas, se ele queria me matar, por que não fez antes? O falso policial olhou para a porta. Porque ele precisava saber se você encontrou o envelope. E, se você sabia demais, Laura respirou com dificuldade. Meu Deus, ele queria fazer parecer que minha mãe morreu por complicações médicas.
Exatamente, confirmou o homem. O mesmo padrão usado em 3 outras vítimas associadas ao caso do seu marido. Não tive tempo de absorver. A voz do médico veio outra vez, agora mais firme. Helena, abra a porta. É importante. O falso policial piscou para mim, pedindo confiança, e disse baixinho: Não responda, ele está tentando medir sua reação. Não abra a porta em hipótese alguma. Laura segurou meu braço com tanta força que eu senti o sangue pulsar. A maçaneta girou de novo, com mais força, pressionando, testando. O falso policial ergueu a arma. Afastem-se. Laura e eu recuamos até encostarmos na parede. Silêncio. Por um segundo, apenas um, achei que ele tivesse ido embora. Mas então ouvimos o tilintar metálico de instrumentos sendo retirados, o clique de algo sendo encaixado na fechadura, o som mecânico de uma trava sendo violada. Laura gritou: Ele vai arrombar a porta! Ele vai entrar! Mas o falso policial já estava pronto. Fiquem atrás de mim, agora! A fechadura fez um estalo, a porta se abriu. Alguns centímetros, uma mão apareceu, enluvada, segurando algo prateado, uma seringa. Laura perdeu o controle. Não! 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 A porta se abriu mais, e então, num único movimento, o falso policial avançou, agarrou o braço do médico e o jogou contra o corredor. A seringa caiu no chão. Um frasco se quebrou. O médico tentou fugir, mas o falso policial o imobilizou contra a parede, pressionando seu rosto frio contra o azulejo. Você acha que pode esconder? Gritava ele. Você matou 3 pessoas. 3! E tentou matar a esposa de Antônio. O médico contorcia-se. Vocês não sabem nada. Não entendem com quem estão lidando. Eu só seguia ordens. Laura chorava, desesperada. Eu fiquei paralisada, entre raiva, terror e uma dor profunda que vinha de anos sendo enganada. O falso policial girou o braço dele. Quem te deu as ordens? Quem mandou você apagar os laudos? Quem está atrás do envelope? O médico cuspia sangue, mas continuava rindo. Vocês acham que isso importa? Mesmo que apreendam tudo, eles vão atrás de vocês, vão atrás da menina, assim como foram atrás do marido dela. Meu corpo gelou. Vocês já perderam, disse ele com um sorriso torto. E nem sabem. O falso policial apertou mais. Diga agora, quem está atrás disso? O médico riu outra vez. Não adianta. Eu prefiro morrer do que falar. E então, numa rapidez chocante, ele puxou algo do bolso, um pequeno tubo metálico, e bateu com força contra a própria garganta. Ele caiu no chão quase instantaneamente. Laura gritou. Eu perdi o fôlego. O falso policial se ajoelhou ao lado dele. Droga! Ele se matou. Laura cobriu a boca, em puro horror. Eu cambaleei, apoiando na parede, tentando entender o que isso significava. O falso policial levantou-se, encarando-nos sério. Agora vocês veem o tamanho disso. Eles preferem morrer do que deixar a verdade sair. Laura soluçou. O que vamos fazer? O que vai acontecer com a gente? Ele guardou o pendrive no bolso e estendeu a mão para nós. Vocês vão viver, vão sair daqui, vão contar a verdade. E eu vou garantir isso. Ele nos conduziu para fora da sala segura, onde policiais verdadeiros, agora alertados, corriam pelos corredores. Quando finalmente chegamos ao saguão principal, pela primeira vez desde que tudo começou, eu senti ar. Ar de verdade. Ar que não parecia veneno, nem ameaça. Laura segurava minha mão com tanta força que parecia me reconstruir por dentro. E o homem, o único que realmente estava nos protegendo, colocou o pendrive nas minhas mãos. Helena, este é o último presente do Antônio para você. Proteja-o e proteja sua filha. É isso que ele quis, até o último dia da vida dele. Meus olhos se encheram de lágrimas. Obrigada, consegui dizer. Eu não sei como. Ele apenas sorriu. Viva! Isso já será a vitória dele. Do lado de fora, o sol começava a nascer. Lento, profundo, como se o mundo estivesse recomeçando. Laura apoiou a cabeça no meu ombro. Mãe, acabou? Eu passei a mão no cabelo dela. Filha, agora começa a verdade. Ela respirou fundo, finalmente com alívio. E eu senti, pela primeira vez em anos, que não estávamos mais vivendo na sombra do passado. Epílogo, fechamento reflexivo. Alguns meses se passaram.
O pendrive foi entregue às autoridades certas, investigações foram reabertas, nomes vieram à tona, histórias foram reescritas. A morte do meu marido deixou de ser um acidente, virou o início de uma justiça atrasada, mas finalmente viva. E eu e Laura continuamos juntas, mais fortes, mais próximas, e pela primeira vez, vivendo sem medo de segredos. Porque aprendi uma verdade profunda. A pior mentira é aquela que contamos para nós mesmas, para não doer. Mas a verdade, quando finalmente chega, liberta. Obrigada por assistir até o final desta história. De verdade, seu apoio é o que nos permite continuar trazendo narrativas fortes, emocionantes e cheias de vida como esta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Isso nos ajuda muito a continuar criando histórias que tocam, transformam e iluminam. Até a próxima. E lembre-se, a verdade sempre encontra um caminho, mesmo na escuridão.